Trajano. Um imperador, muito respeitado e lembrado como um dos melhores de Roma. Trajano não foi apenas um grande administrador, ele foi o maior imperador conquistador que o Império Romano teve, pois, apesar de Augusto também ter conquistado muitos territórios, ele não era do tipo que tomava a frente de um exército, ao contrário de Trajano, que era mais general do que político. A reputação de Trajano permaneceu excepcional por séculos, desde o Império Romano até hoje. Cada novo imperador depois dele foi homenageado pelo Senado com o desejo de felicitar Augusto, melhor Traiano. Que ele tenha mais sorte que Augusto e seja melhor que Trajano. Entre os teólogos cristãos medievais, Trajano era considerado um pagão virtuoso. Marco Ulpio Trajano nasceu em 18 de setembro de 53 d.C., na província romana de Hispânia Bética, no município de Itálica, agora no município de Santiponce, nos arredores de Sevilha. Uma colônia romana estabelecida em 206 a.C., por Cipião Africano. Na época do nascimento de Trajano era uma cidade pequena, sem banhos, teatro e anfiteatro, e com um território muito estreito sob sua administração direta. O ano de nascimento de Trajano não foi atestado de forma confiável e pode ter sido 56 d.C. O pai de Trajano, Marco Ulpio Trajano, também nascido em Itálica, foi um senador e general proeminente, e sua mãe era Márcia, uma nobre romana da gente Márcia, e cunhada do segundo imperador Flaviano, Tito. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de formação de Trajano, mas pensa-se que provavelmente ele passou os primeiros meses ou anos em Itálica antes de se mudar para Roma, e depois, talvez por volta dos 8 ou 9 anos de idade, quase certamente teria retornado temporariamente à Itálica. A falta de uma forte base de poder local, causada pelo tamanho da cidade de onde vieram, tornou necessário que os Ulpii criassem alianças locais. Muitas dessas alianças foram feitas não na Espanha, mas em Roma. A casa da família em Roma, a Domus Traiana, ficava no Monte Aventino. Quando jovem, Trajano ascendeu na hierarquia do exército romano, servindo em algumas das partes mais contestadas da fronteira do Império. Em 76 e 77, seu pai foi governador da Síria, onde o próprio Trajano permaneceu como tribuno laticlávio. A partir daí, após a substituição de seu pai, ele parece ter sido transferido para uma província não especificada do Reno, e Plínio dá a entender que ele se envolveu em serviço de combate ativo durante ambas as comissões. Por volta de 86, o primo de Trajano, Hélio Afer, morreu, deixando seus filhos, Adriano e Paulina órfãos. Trajano e seu colega Públio Acílio Aciano, tornaram-se co-guardiões dos dois filhos. Trajano, com quase 30 anos, foi nomeado cônsul ordinário para o ano 91. Nessa época, Trajano trouxe consigo para Roma o arquiteto e engenheiro Apolodoro de Damasco, e se casou com Pompeia Plotina, uma nobre do assentamento romano em Nimes. O casamento acabou permanecendo sem filhos. Os detalhes do início da carreira militar de Trajano são obscuros, exceto pelo fato de que em 89, como legado da Legio Sétima Gemina na Espanha Tarraconense, ele apoiou Domiciano contra uma tentativa de golpe de Lúcio Antônio Saturnino, governador da Germânia Superior. Trajano muito provavelmente permaneceria na região depois que a revolta foi reprimida. Trajano cada vez mais foi crescendo na política e na área militar, se mostrando um grande prodígio. O sucessor de Domiciano, Nerva, era impopular entre o exército, e foi forçado por seu prefeito pretoriano, Caspero Eliano, a executar os assassinos de Domiciano. Nerva precisava do apoio do exército para evitar ser deposto. Ele conseguiu isso no verão de 97, nomeando Trajano como seu filho adotivo e sucessor, alegando que isso se devia inteiramente aos excelentes méritos militares de Trajano. Há indícios, entretanto, em fontes literárias contemporâneas de que a adoção de Trajano foi imposta a Nerva. Plínio deu a entender isso quando escreveu que, embora um imperador não pudesse ser coagido a fazer algo, se foi assim que Trajano foi elevado ao poder, então valeu a pena. Alice Conen argumenta que a noção de uma continuidade natural entre os reinados de Nerva e Trajano foi uma ficção desenvolvida por autores que escreveram sobre Trajano, incluindo Tácito e Plínio. Segundo a história augusta, o futuro imperador Adriano comunicou a Trajano a sua adoção.
Trajano manteve Adriano na fronteira do Reno como tribuno militar, e Adriano tornou-se assim a par do círculo de amigos e relações com os quais Trajano se cercou. Entre eles estava o governador da Germânia Inferior, o espanhol Lúcio Licínio Sura, que se tornou o principal conselheiro pessoal e amigo oficial de Trajano. Sura foi altamente influente e foi nomeado cônsul para o terceiro mandato em 107. Disse que Sura informou a Adriano em 108 que ele havia sido escolhido como herdeiro imperial de Trajano. Como governador da Germânia Superior durante o reinado de Nerva, Trajano recebeu o impressionante título de Germânico, pela sua hábil gestão e governo da volátil província imperial. Quando Nerva morreu em 28 de janeiro de 98, Trajano finalmente assumiria o papel de imperador romano, sem qualquer imposição. O facto de ele ter optado por não se apressar em direção a Roma, mas sim ter feito uma longa viagem de inspeção nas fronteiras do Reno e do Danúbio, pode sugerir que ele não tinha certeza da sua posição, tanto em Roma como com os exércitos na frente. Alternativamente, a mente militar aguçada de Trajano compreendeu a importância de fortalecer as fronteiras do Império. A sua visão para conquistas futuras exigia a melhoria diligente das redes de vigilância, das defesas e dos transportes ao longo do Danúbio. Ao entrar em Roma, Trajano concedeu à plebe um presente direto em dinheiro. A tradicional doação às tropas, porém, foi reduzida à metade. Permaneceu a questão das relações tensas entre o imperador e o Senado, especialmente depois do suposto sangue que marcou o reinado de Domiciano e suas relações com a Cúria. Trajano começaria seu marcante governo, onde o império iria atingir o seu auge em todos os milênios da história romana. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.